Fala, torcedor vascaíno! Fala, minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas. Estamos vindo aqui, neste Natal, informar sobre o Vasco da Gama. Antes eu mando um abraço a todos os amigos que estão sempre junto com a gente. Muito obrigado a você que está aqui sempre dando seu like, que está curtindo os nossos vídeos, que está aqui para comentar. Inclusive, eu quero o seu comentário aqui embaixo, porque é o seguinte... Três informações aí nesse dia 25 de dezembro de 2021. O Vasco se preparando para o início da temporada, para mais uma Série B. E vamos falar aí sobre Jorge Recalde, né? Inclusive, tem uma situação aí que o jogador pode ficar livre nos próximos dias, a gente vai falar sobre isso. Carlos Brasil também falou sobre isso aos amigos aí. Vamos falar também sobre a situação de Luiz Amarília, Léo Matos, que já está treinando, e também sobre a situação do jogador Regis, que foi aí especulado nas últimas horas aí no Vasco da Gama. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai trazer todas essas informações aqui para vocês. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor! Como é que estão vocês, hein? Estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal. Como é que tá aí? Como é que foi com a família? Foi tudo tranquilo aí nessa noite aí de Natal, dia também de Natal? Muita gente aí já curtindo com a sua família, outros aí estão trabalhando, mas enfim, o Comentaléu não para, estamos no ar aí para trazer as informações para vocês. Só dando aquele recado para você que está chegando pela primeira vez no nosso canal, muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo. Gostou do canal? Se inscreve, falta pouco menos aí de 100 pessoas para a gente chegar aos 4.000 inscritos e seria importantíssimo demais ter vocês aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. Estão vendo que eu estou num ambiente diferente, né? Tive que gravar no carro, estou aqui em uma reunião familiar também, então, mas sempre trazendo as notícias para vocês. Mas olha, vamos falar aí das informações do Vasco, porque é o seguinte, 3 jogadores foram especulados no Vasco aí nas últimas horas, e vou trazer um pouquinho sobre eles aí. Primeira informação, Jorge Recalde. É um nome que todo mundo pergunta, todo tempo aí a galera pergunta como é que tá essa situação. E o jogador, como eu já tinha trago aqui anteriormente, que era uma informação que estava lá na mídia paraguaia, porque alguns jogadores já tinham manifestado querendo sair do clube, do Olímpia, né, que tem muitas dívidas, o clube está passando por uma dificuldade financeira muito grande. E é o seguinte, Jorge Recalde tem tudo certo com o Vasco. Carlos Brasil foi perguntado aí pelos amigos do Colina Informa sobre a situação do jogador, e é o seguinte, o jogador vai entrar na justiça, deve ser liberado pela justiça nos próximos dias e, como falou o Carlos Brasil, vamos para frente, o Vasco vai esperar a situação. O jogador é um jogador interessante, alguns clubes sul-americanos têm interesse no jogador, mas pode ser aí que a boa relação entre Vasco e Regis Marques faça com que o jogador Jorge Recalde seja o próximo jogador do Vasco, próximo reforço. É um cara muito interessante, um cara que vem sendo destaque do futebol paraguaio há algum tempo e vem para ser o camisa 10 do Vasco, né? Mas o Vasco espera nesse momento a resolução dessa situação. Jorge Recalde deve ficar livre do Olímpia nas próximas horas, vai entrar na justiça para isso. Tem muitas dívidas, pouco mais de 6 milhões de dívidas aí com a galera lá do Olímpia e deve ser jogador do Vasco, se não houver nenhuma intercorrência, né? Se não houver alguma outra interessante. Lembrando que o jogador já aceitou a proposta do Vasco da Gama. Falando também sobre Luiz Amarília, a gente trouxe ontem, foi a informação da galera da Atenção Vascaínos, o Vasco tem tudo certo com o jogador, o Vasco fez uma proposta a ele, é um jogador que pertence ao Vélez Sarsfield, apesar de ter jogado a Copa Libertadores pela LDU de Quito, e olha, o Vasco, nesse momento, tenta costurar um acordo, como foi com a situação do Jorge Recalde. Segundo seu empresário revelou aos amigos aí, o Vasco já fez uma proposta ao jogador que agradou e vai tentar agora costurar aí um acerto com o Vélez, para ver se o Vélez ou libera o jogador com a rescisão amigável para que ele venha para o Vasco da Gama ou ele venha de forma de empréstimo. Mas essa situação agora depende muito do Vélez Sarsfield. Muita gente vai perguntar, o Vasco tem que ficar nessa situação. Mas infelizmente, gente, o Vasco que não tem dinheiro nesse momento, ele tem sim que fazer dessas artimanhas, buscar primeiramente o jogador para fazer uma boa proposta, para depois procurar o clube, o jogador ficar interessado e o jogador procurar uma liberação com o clube, porque o clube hoje do Vasco não tem como
fazer uma proposta financeira a ninguém para comprar jogadores. Pelo menos nesse momento, o Vasco não tem condições de comprar jogadores. Então, o Vasco busca esse modelo de negociações para poder obter êxito. Informação sobre Regis. Segundo o Lucas Rossafa, né, estão dizendo aí que o Lucas Rossafa deu essa informação, que é um jogador que interessa o Vasco. Sim, um jogador interessa o Vasco, porém, o jogador tem outras propostas do futebol brasileiro e até propostas aí do mundo árabe. Então, é um jogador que é muito difícil um acerto nesse momento. É um jogador que interessa muito ao Vasco pelas características de jogador de armação, jogador que tem uma boa bola parada, jogador que está em 29 anos, né, dentro da idade que o Zé Ricardo quer trabalhar nesse elenco, como ele mesmo já falou, e a gente está cansado de falar aqui para vocês que o Vasco vai buscar alguns jogadores nessa idade de 25 a 29 anos, poucas exceções para acima de 30, mas nesse momento o Vasco tem alguns concorrentes para contratar o Regis. E o Regis também não é a prioridade do Vasco para o ano de 2022, mas é um nome que está sim no radar. Sobre o lateral direito, nada certo ainda, a gente já falou alguns nomes aqui, Maguinho, Thiago Enes, mas até o momento a diretoria do Vasco ainda conversa, faz análises, o próprio Zé Ricardo com o Carlos Brasil fazem as análises para trazer o melhor nome para o Vasco da Gama. O Vasco hoje tenta fazer um trabalho sem dinheiro, mas tentando trazer bons nomes na criatividade, como a gente falou. Para encerrar esse vídeo, vamos falar aí sobre a preparação para 2022. O Vasco deve começar a se preparar a partir do dia 3. Provavelmente deve ter uma pré-temporada no estado de São Paulo, onde o Zé Ricardo também vai acompanhar a Copinha para ver se consegue trazer alguns nomes dessa Copinha para o futebol profissional do Vasco. E já tem um nome que está aí treinando, né? O cara está querendo buscar o seu espaço no Vasco, que é o Léo Matos. Como você está vendo aí, ele postou um vídeo hoje treinando já no CT do Vasco. Ele está treinando há alguns dias, está fazendo sua parte física para estar bem no ano de 2022. Léo Matos, que sofreu algumas críticas pelos vários cartões, já revelou que é um dos menores salários dos jogadores que estão há mais tempo no Vasco e deve estar aí na próxima temporada. Ele sabe que o Vasco busca outro nome, mas neste momento o Léo Matos está se preparando para a temporada 2022. O Vasco inicia sua temporada jogando pelo Campeonato Carioca contra a equipe do Volta Redonda. Terá o conhecimento aí daqui a 2, 3 semanas sobre o seu adversário na Copa do Brasil, que a gente já trouxe aqui quem pode ser na primeira fase da Copa do Brasil, e também terá o Brasileiro a partir do dia 9 de abril. Então é isso, galera. Saudações vascaínas. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado. Aquele abraço. Aproveitem aí com a família. Qualquer nova informação a gente volta ao vivo. Lembrando que nesse domingo teremos live. Estou esperando todos vocês aqui. Será a primeira live aí após o Natal. E vamos debater, né? Vamos ver aí o que é que acontece. Se o Vasco traz mais reforços. O Vasco já tem 8 nomes aí. Falta anunciar o Vitinho e o Raniel. Mas a gente vai aí estar acompanhando junto com vocês todas as situações que envolvem o nosso querido e amado Vasco da Gama. Aquele abraço, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Valeu!